Olá, eu estou pronta para iniciarmos a nossa aula de matemática. Venha comigo, pegue o seu módulo e abra na página 179. Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Ser Bom Faz Bem, e o texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. É possível, não vou falar que todo mundo já fez, porque aí não dá para garantir, mas é possível que você em algum momento já tenha escrito alguma carta. Geralmente na escola existem alguns momentos, algumas séries, às vezes quarto ano, quinto ano, que faz alguma programação para Dia dos Pais, das mães, dos avós, que aí escreve uma cartinha especial. Que lindo! Tem também aquele esquema em período de semana de oração, e aí eu acho massa. Tem algum cartãozinho de oração e aí você escreve o seu pedido pra gente orar. Tudo isso é um tipo de carta. Às vezes para alguém da família, às vezes para Deus. Mas você já parou para escrever? Ou até mesmo algum cartão de aniversário para algum amigo? Só para entender o contexto, na Bíblia, obviamente por não existir celular, não existir internet, nada disso, as pessoas mandavam cartas. Sério? Não acredito, mano. E Paulo teve que escrever uma carta para um camarada chamado Filemon. Por quê? Filemon era um cara que tinha dinheiro e também tinha alguns trabalhadores para ele. Um dos seus trabalhadores, chamado Onésimo, saiu fugido com algumas coisas, alguns objetos dele. Obviamente o furto ou o roubo não é a melhor situação. Acontece que Paulo em algum momento conheceu Onésimo e aí eles falaram, conversaram, trocaram ideia e Onésimo falou que trabalhava para Filemon. Paulo conhecia Filemon e falou: que história é essa, cara? Como que você fugiu dele roubando as coisas? Tá certo isso? Eles conversaram e Onésimo entendeu que não era certo. Onésimo conheceu Jesus também e Paulo começou a trocar ideia e eles entenderam que ele precisava tomar uma decisão de devolver aquilo que tinha levado. Paulo manda uma carta através de Onésimo para Filemon, porque Onésimo estava voltando para trabalhar para Filemon. Só que a carta dizia: Filemon, não é para você maltratar Onésimo, não é para você tirar qualquer coisa ou aumentar a carga de trabalho, não é para você lidar dessa maneira como as pessoas que não têm Deus lidam, é para você lidar com compaixão, com amor, porque ele é um irmão em Cristo. A história de hoje é pra gente entender o seguinte: ainda que nós possamos ter razão em alguma situação, não devemos lidar sem amor e misericórdia. Isso não é da vontade de Jesus para nós. Por isso, o pedido de hoje é para que a gente tenha misericórdia. Ora comigo? Deus, eu peço hoje que o Senhor nos ajude a lidarmos com as situações através da misericórdia e do amor. Pedimos realmente que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera! E que Deus abençoe muito. Agora sim, depois de meditarmos na palavra do Senhor, podemos iniciar a nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre medidas de temperatura. Na aula anterior, eu havia falado para vocês que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. A temperatura é uma grandeza e nós vamos observar onde ela está presente. Pelas imagens você já tem uma noção. O ferro, você pode observar aqui os ferros que com os anos, com o tempo, ele foi se evoluindo, ficando mais modernos. Aqui você pode também observar termômetros que com o tempo foi se evoluindo. E este último aqui é um termômetro que estamos bem familiarizados, não é verdade? Aqui também é termômetros que está aqui medindo a temperatura, o calor, a umidade, o frio, enfim, vamos estudar medidas de temperatura. Página 179. Você já observou atentamente o ferro de passar roupas de sua casa?
Você já parou para olhar a mamãe passando? Você já sentiu a temperatura do ferro ou se queimou alguma vez? Eu já me queimei no ferro. Estava tão quente que eu trisquei sem querer e de repente ficou aquela bolha. Nada agradável, mas acontece. Por que isso acontece? Pela temperatura do ferro. Se ele tivesse desligado, frio, eu não teria me queimado. O ferro também mudou bastante com o avanço da tecnologia. Veja só, o ferro sem fio, que aqui nessa época eles usavam brasas para esquentar o ferro. Aqui já era um pouco mais moderno. Esse outro aqui já é um ferro a energia, elétrico. E esse outro ferro também, que você já observa já até alguns botões a vapor. Com o passar do tempo, ele só veio avançando. Nós temos ferros minúsculos, ferros de viagem, e ferro parecendo uma chapinha, isso mesmo, essa de passar no cabelo e alisar. Esse ferro, ele abre e fecha. Achei fantástico como que os ferros estão modernos, na verdade. Mas, independente se o ferro é moderno ou é antigo, o que realmente conta neste ferro é a sua temperatura, pois é a temperatura que faz a diferença no seu trabalho. Aqui no seu livro, nós temos a questão 9 que diz o seguinte: responda às questões. Em sua opinião, como as pessoas do passado faziam para saber se o ferro estava na temperatura adequada para passar roupas de tecidos especiais? E aí, como será que eles faziam? Riscavam o dedo? Borrifavam um pouquinho de água? Ou com a mão também? Não sei. Pensa aí, o que você acha? Pode pedir ajuda para o vovô, para a vovó, se você quiser. Letra B. E hoje, como nos informamos a respeito disso? Você já parou um pouco para observar a mamãe passar roupa? Como que ela utiliza o ferro? Você já chegou a observar como a vovó também passa roupa? Qual é o tipo do ferro da vovó? A questão A e B é pessoal, então responda. Questão 10. Observe a imagem ao lado. Podemos observar a menina deitada, doente, e a mãe cuidando. Tem um termômetro aqui na boca da menina. Letra A. O que a mãe de Samira está fazendo? Isso mesmo, está medindo a temperatura corporal da filha. Letra B. Que instrumento usamos para medir a temperatura do nosso corpo? Isto, o termômetro, e está presente em todos os momentos, não é verdade? No supermercado, no shopping, todo lugar que nós vamos. Porém, não é esse modelo, né? Como você pode observar na imagem, esse termômetro está usando via oral, ou seja, na boca. E hoje nós estamos usando aquela pistolinha. E tem outros que também colocam nas axilas, né? E aguardam um pouquinho. Alguns são utilizados na região inguinal também, que é próxima à coxa, para que possa verificar a temperatura. Existem diversos tipos de termômetro. O importante é a sua função, verificar a temperatura. Existem outras situações em que precisamos medir a temperatura. O que você acha? Se você acha que existe, escreva aí, que a resposta é pessoal. Questão 11. No laticínio do tio Augusto, o queijo produzido é gerado com muito cuidado a uma temperatura de 15 graus. O que deve ser feito para que a temperatura da câmara refrigeradora da imagem, que está aqui ao lado, esteja adequada? Olha, precisa estar a 15 graus.
E aqui, conforme a imagem, está com 17 graus Celsius. Então, é necessário fazer o quê? Baixar mais 2 graus. Aí ele vai ficar com 15 graus certinho. Olha a matemática em português. 17 menos 2, 15. Você sabia? Página 180. Você já teve febre? Lembra? Quando ficamos doentes, nosso corpo pode apresentar vários sinais de que algo não vai bem. Um desses sinais é a febre. E para verificar se alguém está com febre, basta usar o termômetro e seguir os passos abaixo. 1. Coloque o termômetro sobre a axila do doente e conserve-o nesse local de 3 a 5 minutos. O termômetro, se ele for digital, você vai aguardar o sinal sonoro. Ele faz um barulhinho, ele dá um bip, pois ele informará o tempo correto da medição. Quando apitar, já foi o tempo suficiente. 2. Retire o termômetro e observe até que ponto subiu a marca de mercúrio. No caso do termômetro digital, basta observar a temperatura marcada no visor. Então aqui não é o digital e o mercúrio, ó, que fica aqui na ponta, ele vai aparecendo. Então ele para exatamente na temperatura da pessoa. 3. De acordo com a temperatura, analise se a pessoa está com febre ou não. Até 37 graus, temperatura normal no corpo. 38 está febril. 39 a 40, febre alta e perigosa. A pessoa que chega com febre a 40 graus pode ter convulsões. Clique! A temperatura é uma grandeza e o grau Celsius é uma unidade de medida usada no Brasil e na maioria dos países do mundo. Temperatura e grau Celsius. Então, fique bem atento. Questão 12. Observe o tempo previsto pela meteorologia em uma cidade do Brasil. Segunda-feira, a máxima 30, a mínima 20. Sábado, a máxima 31, a mínima 23. A máxima é que está subindo a temperatura, ficando quente. A máxima 33 e a mínima 21. E na segunda, a máxima 32 e a mínima 23. Letra A. Qual a temperatura mínima prevista para sábado? Sábado, 23, olha só. B. Qual é a temperatura máxima prevista para domingo? Domingo, 33. Letra C. Em quantos graus a temperatura pode variar na segunda-feira? Na segunda-feira, vamos ver aqui. Nós temos 32 é a máxima e 22 é a mínima. Qual é a diferença de um número para o outro? 10, isso mesmo, 22, 32. Então, ela pode variar em 10 graus Celsius. Por hoje é só e até a próxima aula.